Queridos, eu não sei vocês, mas as minhas expectativas com essa série de mensagens estão lá em cima. Para mim, uma das maiores riquezas do Evangelho é o privilégio da gente poder sentar para aprender. Porque a gente tem que entender que nós nunca vamos deixar de ser discípulos. E quando, mesmo a gente estudando tanto a Bíblia, lendo 1000 vezes a mesma mensagem, cada vez que a gente pega esses textos, a gente tem uma revelação diferente, a gente tem uma interpretação diferente, e o Senhor nos leva mais fundo e mais fundo nas riquezas das Escrituras. E parar para aprender sobre mais de 40 parábolas é um aprendizado muito, muito grande. E hoje a gente vai começar por uma das parábolas que mais fala comigo. Na verdade, esse texto, essa ministração, o Senhor me deu faz uns 4 anos já, e eu nunca ministrei. Nunca parecia ser o tempo certo, e quando a gente levantou esses temas, sobre as parábolas, logo me veio a parábola do semeador, que é uma das parábolas com significado mais rico para mim, que falou muito comigo. E eu coloquei como subtítulo dessa mensagem: plantando, firmando raízes, cuidando e frutificando. É isso que a parábola do semeador traz para nós. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler primeiramente dos versículos 1 ao 9. Estou lendo na Nova Tradução, na linguagem de hoje, a NTLH. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em boa terra produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Queridos, a parábola do semeador, ela faz parte de um grande grupo de parábolas que Jesus ensina aos seus servos, aos seus discípulos, a todos aqueles que estavam ouvindo a ele nas margens do mar da Galileia. A multidão era tanta que Jesus precisou sair da areia, sair das margens, ficar em pé em um barco para ensinar aquele povo que queria ouvir Jesus falar a respeito do reino de Deus. E ele usou essa parábola como uma forma lúdica, vamos revisar a semana passada, para ensinar aquele povo sobre as verdades do reino de Deus. E ele usou um tema muito cotidiano daquela época, que era justamente a semeadura. Era justamente a agricultura, que era a base de toda a economia daquela época. As pessoas não sentavam num escritório para trabalhar. Elas plantavam, elas colhiam, elas semeavam. Ou elas cuidavam dos animais. Era aquela a cultura da época. E quando a gente pega para estudar, a gente percebe que esses tipos de solo que tem na parábola do semeador, tem naquela região de Israel mesmo. São solos muito comuns para eles. Então ficava muito claro para quem ouvia o que Jesus estava querendo falar com aquilo. E a parábola do semeador fala justamente sobre um homem que saiu para semear. E as sementes caíram em vários tipos de solos, em vários tipos de terrenos. E esses terrenos nos mostram
como que o evangelho é absorvido na vida daquelas pessoas, sendo que cada tipo de terreno é um tipo de pessoa. Então a gente já pode traduzir aí nessa parábola que a semente é a palavra de Deus. O semeador é aquele que prega, é aquele que leva a mensagem. E os solos são os tipos de pessoa. Então, cada solo recebe a semente de uma forma. Então, cada um de nós, cada pessoa, recebe a palavra de Deus e trabalha com ela de um jeito. E nós vamos destrinchar agora cada um desses solos, começando pelas sementes que caíram à beira do caminho. Se a gente voltar lá no versículo 4, a gente vai ver que quando o semeador estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Mateus 13, porque não tem só a parábola, tem a explicação dela. E agora a gente vai lá para o versículo 19, para ver o que Jesus nos explica a respeito dessas sementes que caíram à beira do caminho. O versículo 19 fala assim: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Queridos, como essa era uma prática muito comum deles naquela época, todos sabiam que quando um semeador saía para semear, ou quando alguém saía para semear, boa parte das sementes caíam à beira do caminho e muitas delas eram pisadas pelos próprios semeadores. Só que como elas eram pisadas, elas eram deixadas para trás. Elas eram jogadas, elas caíam, elas não foram colocadas à beira do caminho, elas caíam à beira do caminho. Sendo que elas ficavam lá, sem proteção nenhuma, sendo pisoteadas, e elas acabavam de alimento para as aves, porque elas se perdiam da mão do semeador. Elas acabavam sendo alimento para as aves de rapina. Então, queridos, o que a gente tira de aprendizado disso? Pessoas que são um solo, que é à beira do caminho, quem está à beira do caminho sequer começou a trilhar uma caminhada. Sequer chegou a trilhar uma caminhada. Ele não está no caminho. E quando a gente pensa no ser pisado pelas pessoas, reparem que todos passam por aquela semente e pisam nela, mas ela não sai do lugar. Ela fica lá estagnada. Então, quando a gente para pensar em pessoas que são um solo à beira do caminho, a gente fala de um coração endurecido. A gente fala de pessoas que rejeitam, que se opõem e que não compreendem a mensagem. Elas têm uma mente cauterizada. São aquelas pessoas que muitas vezes ouvem falar do evangelho, mas elas já vêm com as resistências formadas. Elas já vêm com os muros erguidos e não importa o que o semeador fale. Não importa o que você fale para ela, ela não aceita. Porque ela não está firmada, ela não está querendo que a semente encontre um lugar para se firmar, porque ela já está firmada nela mesma. E isso basta. As pessoas que são uma terra à beira do caminho, elas são uma terra que não se permite ser mexida. É uma terra que ainda não foi tratada. Ninguém trata da terra que está à beira do caminho, só pisam nela. Ela fica lá jogada, a semente caiu por ali, todos passaram por cima, ninguém ligou. E por fim vem uma ave e rouba aquela semente. Vem o maligno e tira aquilo. É uma terra deixada de lado. Reparem que é só o que sobra que cai nessa terra. Ela não é uma prioridade, ela é o que sobra. E como ela não deixa que ninguém cuide dela, como ela já vem com as resistências formadas, como ela já vem com uma mente cauterizada, ela é alvo fácil de predadores. Os pássaros vêm, as aves vêm e levam aquela semente para longe. Assim como a palavra do Senhor, se não encontrar um lugar no nosso coração,
Satanás também rouba a nossa atenção. Porque quem não é filho de Deus, filhos órfãos, tem a paternidade do diabo. Se a palavra de Deus não encontra um solo no nosso coração, querido, sinto muito. Nós seremos muito fáceis de sermos enganados e de sermos levados para longe. Elas são sementes, elas são uma terra que não se permitem ser tratadas. Uma planta que não finca suas raízes é facilmente levada pelo vento. Então, se nós não deixarmos a palavra de Deus frutificar no nosso coração, qualquer vento é muito capaz de nos derrubar na primeira tentativa. Na semente que caiu à beira do caminho, a gente percebe que falta o quê? Solo. Falta um lugar para fincar raízes. Só que, queridos, nós não somos uma plantinha, nós somos seres humanos. Então ninguém mexe no nosso solo se a gente não deixar. Ninguém vai querer lá mexer no nosso coração se a gente não permitir. Senão os esforços dessa pessoa vão estar sendo à toa, certo? Uma planta a gente vai lá, rega, coloca adubo, tira ela do lugar, planta em outro. Mas nós não somos assim. Nós temos pensamento, nós temos emoções. Tudo que acontece conosco depende de nós. Então nós não somos meras vítimas. Nós temos parte naquilo que acontece com a gente, porque a gente deixa. Então quando a gente fala se nós somos um solo que está à beira do caminho, nós somos aquelas pessoas que não deixam que ninguém mexa no nosso coração. Nós somos aquelas pessoas que chegam na igreja falando, tá bom, eu vou ouvir a palavra do Senhor, mas tanto faz como tanto fez o que vão falar, eu não vou mudar. Tem gente que chega na igreja assim. Tem gente que coloca os pés numa casa para ouvir falar do evangelho e fala, não importa o que o pastor falar, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Tem gente que vem com as estruturas firmadas já. Ninguém me abala, eu sou inabalável. Sinto muito, querido, você é sim totalmente abalável se você acha que sozinho você consegue alguma coisa. Nós precisamos deixar que alguém mexa nas nossas terras, porque o homem não foi feito para ficar sozinho. Nós precisamos um dos outros e nós precisamos de tratamento. Senão nós estamos sendo muito orgulhosos e prepotentes demais, achando que nós já somos bons e que nós não precisamos de tratamento nenhum. No solo que está à beira do caminho, falta vulnerabilidade, falta deixar alguém mexer, falta abertura. E se engana quem pensa que o solo à beira do caminho são os recém-convertidos. Não são. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 ao 14. Diz assim: por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, e apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse, o seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início.
Reparem no versículo 12 e 13. Cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. E no 13, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Nesse texto, o autor de Hebreus fala do povo de Israel no deserto. Queridos, eles ficaram 40 anos lá. Então, engana-se quem pensa que o solo à beira do deserto é quem acabou de chegar. Não. O povo de Israel viu a grandeza de Deus por 40 anos. E ainda assim eles duvidavam, e ainda assim eles resistiam a tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. Então muitas vezes, solos à beira do caminho estão dentro das igrejas há anos, mas nunca foram consolidados em Cristo de fato. Nós que estamos aqui dentro deste lugar há muito tempo, talvez já trilhando uma caminhada, precisamos ainda assim cuidar do nosso coração, para que ele não se endureça. Porque não é porque nós nos tornamos cristãos que nós estamos imunes ao pecado, que nós somos inabaláveis. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Provérbios 4:23 fala: cuide do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós nos deixarmos sermos vulneráveis demais ao pecado, às coisas erradas, nós vamos ser pisados pelas pessoas e levados para longe. E eu acredito que você não queira ser assim, amém? Ninguém aqui quer ser pisado pelas pessoas e ser levado pelo diabo para longe. Só que quando a gente fala de um coração endurecido, a gente fala de pessoas resistentes. A gente fala de pessoas que não querem mudar. E se a gente pegar a figura de Faraó, lá no Antigo Testamento, quem quiser leia depois, para conseguir ver essas características, a gente levanta alguns pontos sobre corações endurecidos, que são esse solo à beira do caminho. Ele não obedece a Deus, primeiro de tudo. Se nós somos solo à beira do caminho, nós somos desobedientes. Nós não aceitamos comandos. Que mais? O solo à beira do caminho, um coração endurecido, não busca mudança interna. Ele só busca aquilo que ele precisa. E mesmo que ele busque aquilo que ele precisa, quando a aprovação passa, quando ele consegue o que ele queria, ele volta a agir do mesmo jeito que ele agia antes, buscando somente o que ele precisa. Que nós não sejamos assim, queridos. Nós não podemos ser interesseiros com Deus. Nós não podemos ser tão egoístas ao ponto de pensar que Deus só vai fazer o que a gente quer, ao ponto de pensar que Deus é só alguém para quem a gente pede e Ele é obrigado a fazer tudo o que a gente quer. Um coração endurecido também não reconhece o agir de Deus. Deus fez tantas coisas naquela época e Faraó não reconhecia o agir de Deus. Ele continuava igual. E uma das principais características de um solo que está à beira do caminho, de uma mente cauterizada, é que ele não consegue enxergar a situação que ele se encontra. Todos os outros são culpados, ele não. É o semeador que não plantou a semente no lugar certo. Não, querido. Somos nós que devemos fazer essa semente frutificar. Nós precisamos ser humildes e olhar para nós mesmos e reconhecer que nós precisamos ser tratados. Porque o solo que está à beira do caminho, ele culpa quem semeia. Ele culpa o semeador, ao invés de reconhecer que ele está doente. O solo à beira do caminho está doente. Não é uma pessoa saudável. Então nós não podemos terceirizar a culpa por nós estarmos na situação que a gente está. Só depende da gente deixar alguém mexer em áreas que não foram nunca mexidas. Ou deixar a semente frutificar no nosso coração. Porque, novamente, nós não somos plantinhas, nós somos seres humanos.
Jesus não vai chegar e arrombar as portas do seu coração. Somos nós que temos que abrir. Então, se a semente não encontra lugar no nosso coração, não é culpa de quem semeou, é culpa nossa, que não demos abertura. E quem tem um coração endurecido, quem tem uma mente cauterizada, acaba morrendo. Porque se a gente lê aqui, a gente vê que a semente foi levada pelas aves. Uma semente só frutifica se ela estiver num solo. Ela não frutifica no bico de um passarinho. Ela só frutifica se ela estiver num solo fértil. E ela só é levada para longe. A semente só é levada para longe porque ela caiu à beira do caminho e ela ficou lá sozinha. Ela ficou lá sem ninguém. Ela ficou lá sendo pisada pelas pessoas. Enquanto os outros avançavam, ela não saía do lugar. Enquanto novas sementes eram plantadas nos lugares certos, ela continuava lá à beira do caminho. Se nós ficarmos sozinhos, achando que nós conseguimos sozinhos, que nós não precisamos de ninguém, nós vamos ser alvo muito fácil de Satanás. A palavra fala que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então você pode olhar para a pessoa do seu lado e falar: eu preciso de você. Me ajuda a fazer essa semente frutificar? Então, o solo à beira do caminho é aquela pessoa muito fácil de ser levada para longe, se ela não se permitir criar raízes, se ela não se permitir ser tratada. Amém? A segunda categoria de solo que nós temos é um solo pedregoso. Se a gente voltar lá no texto, versículos 5 e 6 fala que outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Num solo pedregoso falta umidade, falta água. Quem lembra o que a água significa? Elas brotam, mas elas secam e murcham muito rápido. Falta profundidade. Elas são queimadas pelo sol e elas não têm raízes. Se a gente for pegar o contexto da época, grande parte do solo da Palestina era coberto de pedras. E muitas sementes de fato caíam naquele lugar, só que elas só ficavam na superfície. Porque as pedras que estavam por cima do solo não deixavam a semente chegar mais fundo. Não deixavam as raízes penetrarem. Ou seja, as pedras não davam espaço para que a semente se desenvolva. Se a gente for lá para o versículo 20 e 21, acompanhe aí comigo. Jesus fala que as sementes que caíram em um solo pedregoso foram semeadas onde haviam muitas pedras, e são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Se a gente for traduzir o que isso significa, a gente chega à conclusão que as pessoas que são um solo pedregoso são superficiais. Elas são instáveis. São pessoas que vivem de emoção. Só que quando o calor do sol aparece, elas não aguentam e morrem. São aquelas pessoas que só procuram o evangelho quando está tudo bem. Nós só queremos obedecer a palavra enquanto aquilo estiver amaciando o nosso ego. Mas se vem o calor do sol para confrontar as nossas estruturas, a gente cede, a gente cai. Elas brotam logo, elas brotam fácil, porque elas são só uma aparência. Elas estão ali bonitinhas, mas elas não têm raiz nenhuma. Falta profundidade. Quando algo aparece para provar aquelas estruturas, elas revelam que elas são frágeis.
vivem do calor do momento, de mover em mover, buscando sempre uma pessoa diferente para ouvir aquilo que ela quer ouvir. Ouvir palavras que afaguem o ego, só que quando elas realmente são provadas, elas cedem. E eu fui pesquisar se era possível plantar em solo pedregoso. E a primeira frase que eu li: não é impossível plantar em solo pedregoso desde que ele seja tratado. E a primeira coisa que se deve fazer para plantar num solo pedregoso é justamente tirar as pedras, que é mexer onde dói. A gente não vai conseguir fazer a semente frutificar se nós não mexermos justamente onde aperta o nosso calo, onde é difícil para nós. Porque é muito fácil a gente se agarrar nas nossas estruturas e usar as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos problemas da infância, a nossa crença como uma desculpa. Colocar aquilo na superfície e não deixar o evangelho criar mais raízes. Quando a gente fala das pedras, a gente fala de feridas, a gente fala de machucados, a gente fala de histórias, de crenças antigas, de marcas que deixaram em nós, que ficam ali na superfície, bem na ponta do nosso coração, sendo que a semente do evangelho não chega mais fundo, porque aquilo está ali em cima, gritando, sangrando em cima daquela terra. E depois de tirar essas pedras, os agricultores têm que suplementar a terra com matéria orgânica. Ou seja, depois que a gente tira o que dói, depois que a gente mexe onde dói, a gente precisa regar aquela terra com mais nutrientes da palavra. Porque não basta a gente tratar, mexer, tirar as pedras e largar lá como se nada tivesse acontecido. E com mais nutrientes, se nós enriquecermos esse solo com os nutrientes da palavra, ele retém umidade, ele retém a água por mais tempo. A água simboliza o Espírito Santo. Então, se nós tirarmos as pedras, se nós mexermos onde dói, se nós regarmos essa terra com nutrientes da palavra, o Espírito Santo não vai sair dos nossos corações. O Espírito Santo não vai sair das nossas vidas. E é Ele que mora dentro de nós e que age e nos convence. Então, quando nós falamos de um solo pedregoso, muitos de nós somos esse solo pedregoso. Todos nós carregamos alguma marca, alguma história, alguma ferida, alguma coisa que aconteceu lá no passado e ainda fala nas nossas vidas. Só que a pergunta que Deus me fez e eu te faço hoje: o que é que você vai fazer com essas feridas? O que você está fazendo com o que te machuca? Deixando sangrar mais? Ou procurando o que realmente possa sarar aquilo que sangra no seu coração? Só que, queridos, a gente tem que entender que se nós buscamos viver um evangelho confortável, a gente está vivendo numa utopia. A gente está vivendo numa realidade que nunca vai ser real. Mesmo que nós trilhemos uma caminhada, estivermos firmes na palavra, as provações, as perseguições, elas vêm sim. Elas vão vir. Não existe uma realidade do evangelho onde tudo acontece como a gente planejou. Não existe um evangelho verdadeiro que passa a mãozinha na sua cabeça e não vai querer mexer naquilo que está te machucando, não vai querer mexer nas suas estruturas para ver onde até você vai. Então é preciso que nós deixemos, novamente, é preciso que nós demos abertura para que Deus mude algumas coisas de lugar. Porque nós não somos cristalzinhos que não podem ser quebrados.
Nós temos que descer desse pedestal que nós criamos para nós mesmos, achando que a palavra tem que ser aquilo que a gente quer ouvir. Não. Nós temos que ser confrontados. São as provações que aumentam a nossa fé. São as provações que fazem com que a gente crie raízes. E ninguém tira essas pedras de cima da nossa terra se nós não deixarmos. Não estou falando para você chegar em qualquer pessoa e falar: olha, as minhas pedras são essas. Não. Existem pessoas certas que conseguem tratar a nossa vida nas áreas que devem ser tratadas. Só que nós precisamos dar essa abertura e continuar cuidando dessa terra. Porque se nós não tirarmos essas pedras, a palavra vai brotar de aparências. Porque quando aparecer a intensidade do sol, ela vai morrer. E nós seremos muito fáceis de sermos derrubados. Nós vamos ser vencidos facilmente pelas adversidades. E nós vamos ficar no calor da emoção, vivendo eternamente de mover em mover e nunca de fé em fé. Porque nós não temos fé. A palavra não criou raízes no nosso coração. Faltam raízes para que o Evangelho crie estruturas dentro de nós. E pessoas que são um solo pedregoso, que não deixam que ninguém mova aquelas pedras do lugar, nunca vão ser curadas de fato. Porque vão viver colocando pedras em cima de pedras. Pedras em cima de pedras. E a semente nunca cria raízes de fato. Um exemplo que eu quero te dar de deixar Deus criar raízes em você é o Salmo de número 92. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo de número 92, os versículos 12 e 14. Salmo 92, versículos 12 ao 14, fala assim: os bons florescem como as palmeiras e crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. E na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. E eu fui pesquisar sobre os cedros do Líbano. E eu achei uma coisa muito curiosa. Os cedros do Líbano, eles são árvores grandes, de raízes profundas, cujas raízes sempre buscam pelas águas. E isso mantém a árvore robusta e forte. Só que o que eu achei muito interessante foi que nos primeiros anos, assim que um cedro do Líbano é plantado, nos 3 primeiros anos, ele cresce muito mais para baixo do que para cima. A raiz chega a crescer 1,5 metro nos 3 primeiros anos para baixo. E acima da terra tem um brotinho de 5 centímetros. Esses dias eu estava lendo o livro da pastora Viviane Martinello, Mulheres Improváveis, e ela falou uma coisa muito interessante. Que tudo que é grandioso, primeiro é gerado no secreto. Deus deixa escondido alguns planos muito grandiosos na nossa vida, para no tempo certo aquilo ser revelado. Não adianta a gente querer também revelar algumas coisas que o Senhor colocou nas nossas vidas antes do tempo. Nós primeiro precisamos criar raízes, deixar que essas raízes alcancem 1,5 metro nos 3 primeiros anos de vida. E o broto acima da terra fique com só 5 centímetros. Porque com o passar dos anos, com o passar da profundidade das raízes, aquilo se torna um cedro gigantesco, com raízes robustas, com raízes fortes. Então nós precisamos de fato tirar essas pedras de cima da terra e deixar com que as raízes cresçam, ainda que ninguém perceba que essas raízes estão crescendo.
Nosso objetivo em criar raízes não tem que ser com que as pessoas vejam a árvore com que nós vamos nos tornar, mas deixar com que o Evangelho crie raízes mais profundas, para que nós não sejamos levados com qualquer vento de adversidade. Porque pessoas que são solo pedregoso, por fora, elas são uma casinha linda. Elas têm uma aparência muito bonitinha. Nossa, como essa pessoa tem fé. Como essa pessoa tem um chamado maravilhoso. Mas quando vem o primeiro vento, ela é derrubada. Muito facilmente. Que nós sejamos como os cedros do Líbano, queridos. Que nós venhamos tirar essas pedras de cima de nós. Que nós venhamos deixar com que Deus mexa onde dói nas nossas vidas, para que as nossas raízes consigam alcançar profundidade, para que o nosso solo retenha água, que é o Espírito Santo, e nós venhamos frutificar. E quando vierem as adversidades, nós não sejamos levados e nós não morramos no meio da caminhada. E o ideal é que nós continuemos crescendo na nossa fé, criando raízes, ainda que ninguém perceba isso. Então, a lição que nós temos com o solo pedregoso é que antes de nós queremos ter aparências, nós precisamos criar raízes. Antes de nós queremos ser uma casa linda e adornada, nós precisamos ter estruturas. Do contrário, qualquer vento, qualquer chuva, a primeira aprovação que bater na nossa porta vai facilmente derrubar tudo aquilo que a gente não construiu, mas que a gente tentou construir um dia. E ninguém dá fruto se não tiver firmado. Se nós não tivermos raízes, nós vamos sempre ser aquela plantinha que brota, dá uma florzinha maravilhosa, mas a primeira chuva mata muito facilmente. Amém? Vocês estão compreendendo? Vocês estão muito quietinhos. O terceiro tipo de solo que nós vemos é o solo com espinhos. O versículo 7 fala que outras sementes caíram no meio de espinhos, mas eles cresceram e sufocaram as plantas. O versículo 22, Jesus nos explica que outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. A semente que é jogada, que ela é plantada no meio dos espinhos, ela até consegue firmar as raízes e brotar, mas ela não frutifica. Quando a gente pensa em espinho, a gente pensa em algo que machuca, certo? Você não vai lá apertar um negócio cheio de espinhos achando que aquilo não vai te machucar. Pelo contrário, vai furar a tua mão. E os espinhos ferem a terra, assim como o mundo fere o nosso coração. Pessoas com o solo cheio de espinhos são pessoas com uma grande ilusão pelas preocupações desse mundo, pelas riquezas, pelos negócios, pela ambição. São aquelas pessoas que elas têm raízes, elas conhecem a palavra de Deus, elas conhecem o Evangelho, mas o foco está no lugar errado. Tem fascínio por muitas outras coisas que não são aquilo que é da palavra de Deus. Elas são aquele tipo de pessoa que sabem muito bem o que elas têm que fazer, mas falta ousadia e falta muito comprometimento com aquilo que o Senhor tem dado para nós. Ou seja, falta coragem para renunciar aquilo que não é sonho de Deus para as nossas vidas. Falta coragem para renunciar os espinhos que estão tentando sufocar os frutos que Deus quer gerar em nós. São pessoas
gente pega as histórias da Bíblia, a gente vê que quando Jesus chama as pessoas, ou quando Deus mostra o chamado para as pessoas, elas largam tudo o que elas estavam fazendo para trás, sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Como Eliseu, se nós lermos a história de Eliseu, a Bíblia fala que ele queimou as carroças, ele se despediu dos pais e ele não olhou para trás. Ele seguiu o caminho que era lhe proposto. Ou os discípulos, que tinham uma ousadia gigantesca para abandonar a profissão deles. Eles abandonavam a carreira que eles tinham para seguir Jesus. E eles davam passos de fé. Essa é uma parte que mexe muito comigo, porque sempre que Deus me questiona disso, eu fico muito abalada. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é a mesma que Deus me fez um dia. E se hoje Deus pedir conta dos teus planos e dos seus sonhos, o que você faz? E se Deus hoje pedir conta do teu trabalho, da profissão que você tanto ama, daquilo que fez você criar recursos, o que você faz? Você teria coragem de fazer o que os discípulos fizeram? Abandonar as redes, parar de cobrar impostos e seguir o mestre? Você teria coragem de fazer que nem Eliseu, que queimou as carroças para ele não conseguir olhar para trás? Deu tchau para a família e falou: agora eu vou seguir o que o Senhor quer que eu faça. Porque nós temos que entender que se os nossos objetivos e os nossos sonhos nos tiram do propósito do Senhor, eles são os nossos ídolos. Se nós valorizamos mais o que nós queremos alcançar do que o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Se nós priorizamos algo que nós sabemos que não é da vontade do Senhor, só pelos benefícios que aquilo nos traz, nós estamos sendo idólatras. O nosso trabalho, a nossa família, os nossos interesses têm ocupado o lugar que era para ser do Senhor nas nossas vidas. Quando a gente fala de espinhos, a gente fala de algo que sufoca. Eles sufocaram as sementes. Pessoas que são um solo espinhoso, que não deixam que o Senhor que tirem esses espinhos, elas acabam sufocando o chamado e a vocação delas por conta própria. Porque elas não têm coragem de deixar para trás aquilo que Deus já pediu conta para elas. Elas sempre são convidadas a dar passos maiores. Elas sempre são convidadas a dar passos de fé. Mas sempre que elas têm essa oportunidade, elas não saem do lugar. Elas deixam com que os espinhos dessa vida, com que a ambição, com que as preocupações desse mundo sufoquem aquela semente que está tentando brotar. Aí Deus me questionou: se nós fazemos isso, se nós abandonamos o caminho que o Senhor tem para nós, ou se nós rejeitamos aquilo que Deus está tentando fazer nas nossas vidas, por amor aos nossos próprios interesses, nós amamos a Deus realmente? Nós amamos a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento? Se aquilo que produz para nós riquezas é mais importante do que o propósito que o Senhor tem para a minha vida? É muito fácil a gente falar, né, queridos, de renunciar sonhos, de renunciar aos nossos planos, mas é uma coisa que dói muito. Só que quando a gente vê Jesus chamando os seus discípulos, Ele convida a todos a negar a si mesmo e tomar uma cruz. A cruz fala de morte. Morte do quê? Do nosso eu, dos meus objetivos, dos meus anseios, das minhas vontades, para que eu possa seguir um destino que vai me dar uma vida eterna e vai me dar uma herança que ninguém vai tirar de mim depois. Só que nós nos esquecemos disso quando Deus nos chama. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Só voltar um pouquinho aí. Os versículos 19 ao 21. Mateus 6, 19 ao 21 fala assim: não ajuntem riquezas aqui na terra,
onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Querido, onde está o seu coração? Onde você tem deixado todo o teu amor e toda a sua dedicação? No reino? Nos negócios? Nas preocupações? Nas suas próprias metas? Não é errado a gente correr atrás dos nossos sonhos, porque Deus quer, Jesus nos deixou uma vida em abundância para a gente viver aqui nessa terra. Só que nós não podemos esquecer que essa vida abundância vem com Jesus em primeiro lugar. Ele é o topo da pirâmide das nossas vidas. Ele é aquilo que é essencial. Mas onde está o seu coração? Quais são as suas riquezas? Porque se as nossas riquezas não forem o Senhor, nós estamos colecionando ídolos para nós. Nós estamos enchendo a nossa vida de espinhos que estão sufocando esse destino profético que o Senhor tem para as nossas vidas. A pergunta que Deus me fez e eu te faço hoje: o que é que você ama de todo o seu coração e de todo o seu entendimento? Onde estão as suas riquezas? E quais são os espinhos que estão sufocando aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Eclesiastes 5,15 fala que nós não levamos nada dessa vida, apesar de todo o nosso trabalho. Então, eu acredito, e acredito que vocês concordem comigo, que compensa muito mais nós investirmos os nossos esforços no reino. Deixar essa semente frutificar nas nossas vidas. Não só criar raízes e ficar firmado, mas deixar os frutos brotarem. Deixar esses frutos ficarem vistosos, porque daqui nós não levamos nada. Nós podemos ter uma vida em abundância, glória a Deus por isso, porque Ele quer que nós vivamos uma vida em abundância. Só que se nós não tivermos Jesus, e nós não tivermos uma herança, de nada vale. Porque quando Ele voltar, nós não vamos herdar o reino dos céus. Porque a palavra fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Se nós estamos buscando muito mais os nossos próprios interesses e esquecendo que nós primeiro precisamos buscar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, nós estamos com os nossos olhos no lugar errado. Nós estamos com o nosso foco nos objetivos errados. De nada vale a gente conquistar esse mundo inteiro e chegar na eternidade e ouvir de Jesus: aparte-se de mim, porque eu não te conheço. De nada vale a gente ter milhões na nossa conta do banco, amém? E não ser conhecido por Jesus, por aquilo que nós geramos nele. De nada vale a juntar riquezas aqui, porque as traças e a ferrugem vão corroer. Se nós não deixarmos Jesus ter o primeiro lugar nos nossos corações. 1 Timóteo 6,17, Paulo orienta Timóteo o seguinte: aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham as suas esperanças nessas riquezas, porque elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. As riquezas dessa terra não são a nossa esperança, porque quando você morrer, tudo isso aqui vai ficar para trás. Sinto muito, mas você não vai desfrutar dos seus milhões se você não morrer em Cristo. Porque se você morrer em Cristo, você vai ter um galardão. Você vai ter uma herança que é eterna, e isso não se corrompe. Mas que nós venhamos a juntar riquezas no reino. Que nós venhamos deixar com que essas sementes que um dia semearam no nosso coração, essa palavra que nós ouvimos, frutificar. Não só ser semeada num solo, criar raízes, mas ela precisa dar frutos.
Só que, queridos, nós não conseguimos dar frutos se nós estivermos ouvindo milhões de vozes ao mesmo tempo. Nós não podemos servir a dois senhores. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E nós precisamos sempre nos recordar que a mornidão não leva ninguém para perto de Deus. Quando você lembrar dos seus objetivos, das suas riquezas, cuide para isso não ser o seu ídolo. Porque se nós formos idólatras, nós não vamos herdar o reino de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos que realmente renunciar, queridos, tudo aquilo que é tão precioso para nós. Se Deus pedir conta dos seus sonhos, o que você vai fazer? Com aquele pedido, com essa ordem, com esse convite. Se um dia você entregou a sua vida, negou seus próprios interesses e tomou sua cruz, aprenda de uma vez por todas que você não pode sentar no banco das decisões da sua vida sempre que você quiser. Se a nossa vida é dele, amém, é ele quem manda. E se ele pedir os nossos sonhos, se ele pedir as nossas riquezas, que nós sejamos ousados o suficiente para renunciar tudo isso e correr com a carreira que foi proposta para nós. Amém? Então, abra mão de querer ter o controle da tua vida. Isso é uma coisa que Deus tem tratado comigo demais. O perfeccionismo. Querer ter tudo aqui na palma da minha mão, como se eu conseguisse controlar todos os meus dias. E Deus tem me mostrado que eu não sou um cristalzinho que não pode ser quebrado. Sim. Nós somos moldados. Eu estou sendo muito moldada nisso. E eu espero que o Senhor te molde também, se você também for desse jeito. Que você aprenda de uma vez por todas que você não pode ter o controle de todos os seus dias. Porque não é na força do seu braço que você vai conseguir alguma coisa. Não ajunte riquezas neste mundo, mas ame ao Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Deixe essa semente frutificar. Não só criar raízes, mas dar frutos. Amém? E por último, nós temos a terra boa, ou o solo fértil. O versículo 8 de Mateus 13 fala assim: mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Isso fala de uma grande colheita. E se a gente for pegar as características de um solo fértil, a gente vê que um solo fértil tem uma grande capacidade de fornecer nutrientes para aquela semente. Um solo fértil deixa com que a planta se desenvolva e produza frutos. Ele é livre de elementos tóxicos. Ele não tem espinhos, ele não tem pedras. Ele é uma terra adubada, ele é uma terra mexida. Ele é uma terra tratada. Pessoas que são uma terra boa, amém? Nós somos uma terra boa. São pessoas que ouvem e entendem a palavra e que deixam com que aquilo cresça e produza. A 30, a 60, a 100 por um. Uma grande colheita. São pessoas que têm um coração bom, um coração generoso, que aprenderam a abdicar os próprios interesses pelo reino. Eles retêm a palavra que um dia foi semeada no coração e eles trilham uma caminhada. Eles não têm só aparência, eles realmente têm paciência e muita perseverança. Eles não desistem na primeira dificuldade que aparece, eles são resilientes. Apesar das dificuldades e apesar dos percalços, continuam avançando. Quem é solo fértil entendeu a essência do evangelho, querido. De nada vale a semente dar fruto apenas na sua vida. Ide e fazei discípulos. Multiplique essa semente a 30, a 60, a 100 por um. Não deixe com que a boa notícia do evangelho morra só com você. Espalhe. Espalhe o que um dia te salvou. Não seja só uma semente que foi plantada num solo fértil.
Seja um semeador que saiu a semear. Seja aquele que espalha as sementes. Quando a gente fala de um solo fértil, ele brota e os frutos ficam visíveis. Só que nós temos que ter muito cuidado para não ser um solo fértil orgulhoso. Porque o mérito do fruto não é nem do semeador e nem do solo. Porque quem dá vida é Deus. Quem criou foi Deus. Solos férteis são pessoas propícias para cultivarem raízes profundas e são terras tratadas. Quando a gente fala de um fruto que brotou e ficou visível, as raízes daquela árvore cresceram sem chamar atenção. Como cedros do Líbano, que crescem as raízes e ninguém percebe que aquilo lá é uma árvore. Que nós deixamos que nossas raízes cresçam e a obra completa fale por ela mesma. Nós não precisamos ser orgulhosos e querer provar o nosso valor para alguém, mas que nós deixemos que Deus nos honre no tempo certo. Amém? Que nós não ocupemos o primeiro lugar da mesa e tenhamos que ser tirados de lá porque tem alguém mais importante que nós. Mas que nós saibamos esperar receber o convite para sentar no primeiro lugar. Que nós saibamos esperar as nossas raízes crescerem, para os nossos frutos ficarem vistosos e a nossa vida, o nosso jeito de viver, falar por conta própria. Só que, queridos, muito cuidado para não matar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Porque se nós tentamos revelar um propósito antes do tempo, aquilo morre. Se nós contamos para as pessoas erradas ou se nós tentamos fazer no nosso tempo, aquilo acaba se perdendo ao longo do caminho. Mas se nós somos solos férteis, nós sabemos criar raízes, nós sabemos frutificar e nós sabemos cuidar daquela semente dia após dia. Porque só depende de nós deixar alguém plantar, deixar aquela semente criar raízes e deixar aquilo gerar frutos. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar: só depende de você. Eu posso até tentar, mas a decisão final é sua. Só que se alguém aqui se identificou como não sendo um solo fértil, a boa notícia é que se nós estivermos em Deus, nós temos solução. Nós temos tratamento. Deus não descarta nenhum dos seus filhos. Pelo contrário, nós somos podados para dar mais fruto, para frutificar ainda mais. Se nós estivermos unidos com Ele. Porque quem não está unido com Ele, a palavra fala que Ele descarta. Mas se nós estivermos unidos com Ele, Ele nos poda, Ele faz doer, para curar e para frutificar ainda mais. Só que nós temos que ter em mente que uma semente, para frutificar, precisa morrer. Uma semente não brota se ela não abandonar aquela condição que ela foi colocada na terra. Ela precisa abandonar a situação de semente para se tornar um broto, se tornar uma árvore frondosa, se tornar uma planta de fato. João 12, 24 e 25 fala assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará sendo apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Se permita morrer, querido. Negue os seus próprios interesses e tome essa cruz. Morra para você mesmo. Morra para este mundo. Morra para os seus próprios interesses. Morra para os seus sonhos e pelas suas ambições. Se você quiser ganhar uma vida que nunca mais vai ser tirada de você. Se você quiser ganhar uma herança que não vai acabar como as coisas deste mundo.
mas que vão permanecer com você até o fim dos tempos. Não tenha medo, querido, de morrer para suas vontades, de morrer para você mesmo, pelas suas preocupações nessa jornada muito longa pelo Evangelho. Fácil? Não é. Dói. Quando a gente fala de renúncias, a gente fala de dor. Não é? Ninguém renuncia aquilo que gosta, né? Ninguém renuncia aquilo que não gosta, aliás. Porque é muito fácil. Muito fácil a gente deixar para trás aquilo que a gente não gosta. Mas se Deus pedir conta dos nossos planos e das nossas riquezas, que nós tenhamos coragem de renunciar e deixar tudo isso para trás, amém? Que nós tenhamos coragem de morrer para nós mesmos, porque o que nós ganhamos depois da nossa morte é uma coisa muito mais bonita do que nós ganharíamos se nós tentássemos construir com as nossas próprias mãos. A morte do nosso ego e dos nossos próprios interesses gera algo muito mais formoso e produz uma herança que é eterna. Seja um solo fértil, querido, amém? Você pode levantar as suas mãos e falar: que eu seja um solo fértil, que essa semente não morra comigo, mas que eu multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Você pode levantar as suas mãos e aplaudir o nome do Senhor?